O que vocês mais já devem ter ouvido falar por aí, tanto de familiares, amigos, conhecidos e principalmente profissionais de saúde, é que tudo isso, na verdade, todos esses sintomas é psicológico ou emocional. E eu imagino que, assim como eu, muitos de vocês devem ter sentido muita raiva ao ouvir esse tipo de comentário absurdo e talvez isso até tenha feito com que vocês negassem a doença ou evitassem falar no assunto. No meu caso, por exemplo, eu evito falar sobre a síndrome de Ehlers-Danlos ou a desautonomia com pessoas que eu sei que tendem, né, pelo menos, a ter esse tipo de pensamento. Então eu me sinto à vontade para falar só com aquelas pessoas que eu realmente convivo ou que eu sei que tem algum conhecimento sobre o assunto. Particularmente, eu acho isso péssimo, eu queria muito poder ter essa liberdade, me sentir à vontade para conversar com qualquer pessoa sobre essas doenças, até numa questão assim de conscientização, de divulgação, que, por exemplo, eu faço aqui na internet. Só que isso exige uma energia que eu não tenho. Eu não sei se a gente já fica numa postura assim meio que na defensiva, sabe? É como se a gente fosse criando certos espinhos durante todo esse processo. Você escuta durante a vida inteira que você está procurando pelo no ovo, que quem procura acha, que se realmente fosse alguma coisa importante já teria claramente aparecido em algum exame, e as pessoas tiram a conclusão de que se não apareceu num exame, então é psicológico. Aqui também vale um adendo de que as pessoas elas estão muito por fora dessa questão de exames. Infelizmente, a medicina ainda está longe de ter exames claros, né, aqueles exames exatos para todos os tipos de doença. Inclusive, tem várias doenças que a própria medicina ainda não conhece. E a população em geral acha que tudo se resume a exame, tipo, tô desconfiando de alguma coisa, vai lá e faz um exame. Eu já ouvi comentários do tipo, você tem isso, mas deu no exame. Meu bem, qual exame? Falam como se a medicina fosse uma coisa muito exata. Criatura, para você diagnosticar uma diabetes que seja, existe uma junção de fatores, uma avaliação clínica, uma avaliação de exames bioquímicos. Os exames têm que bater com a clínica da pessoa. Então, calma, é para isso que existe um médico, para ter uma análise, uma investigação, uma interpretação dos exames e do quadro. Enfim, o fato é que antes eu já achava essa história de colocar tudo na conta do emocional uma papagaiada. É óbvio que o emocional ele abala pessoas até fisicamente saudáveis. Então imagina quem já está num processo de doença. É claro que o emocional ele tem um peso muito grande. Que seja uma gripe, se você estiver altamente estressado, passando por problemas, muito provavelmente isso vai pesar na piora dos seus sintomas da gripe. É natural, mente e corpo são uma coisa só, eles estão conectados. Um exemplo claro disso é a hipertensão. Se você é hipertenso e vive na correria, vive estressado ou tem uma notícia muito ruim, o que você acha que vai acontecer? É claro que a sua pressão ela vai subir. E é assim para qualquer condição, o que não significa que você se tornou diabético, hipertenso, gripado ou sediano porque o seu emocional estava abalado. Isso é ridículo. No meio do ano passado eu tive 2 perdas familiares muito grandes. Vocês devem ter notado meu sumiço aqui do YouTube, do Instagram também. Eu passei aí por um período muito conturbado de perdas, de decisões difíceis, de mudança e etc. O fato é que o meu emocional ele ficou muito ruim por meses. E eu parei completamente assim com a minha rotina de cuidados com a saúde. Porque antes disso tudo acontecer, eu estava tendo uma rotina muito redondinha, assim, muito certinha. Horário para dormir, para acordar, exercício físico todo santo dia regrado, fono. Estava caprichando bastante nessa parte muscular. Hidratação, que é prioridade na desautonomia, a alimentação, e isso tudo estava me ajudando bastante. De repente, depois da primeira perda familiar, tudo se perdeu. Depois de 19 dias eu tive a segunda perda familiar, que foi a minha avó, uma pessoa extremamente presente na minha vida. Então aí mesmo que bagunçou tudo. E aí eu precisei focar em outras coisas, mudei completamente a minha rotina. Aliás, eu fiquei sem rotina. Comecei a questão de faxina, reformas, outra reforma, mudança de casa. Adotei 8 cachorrinhos de rua que eu cuidava. Foi uma reviravolta na minha vida. Regradas aí de muitas noites mal dormidas, muita preocupação, muito estresse, ansiedade, insegurança. Enfim, emocionalmente falando, um período muito difícil. E eu friso aqui o emocionalmente falando porque fisicamente eu dei conta. Claro que aos trancos e barrancos, aguentando daqui e dali os sintomas, mas eu segurei. Tiveram situações em que eu tive que ir assim, tipo, além do meu limite. Por exemplo, nas cerimônias de despedida, né, velório, essas coisas. Eu tive que ficar em pé por muito tempo. Então aquilo ali foi muitíssimo difícil. Para quem tem desautonomia, vocês sabem, né? É muito difícil permanecer em pé por vários minutos, por longos minutos. E aquilo ali foi uma coisa assim que eu não tava... Sabe quando você sente que não vai mais suportar? Era como eu sentia assim algumas vezes. Então tinha hora que eu simplesmente ficava pensando assim, cara, eu não posso desmaiar aqui, eu não posso passar mal agora, eu tenho que me aguentar. E dali contrair a panturrilha. Aí era uma cobrança muito grande, assim, de que eu tinha que aguentar aquilo, eu tinha que aguentar, por mais que o meu corpo tivesse assim em frangalhos, e depois eu acertava as contas com o meu físico em casa. Particularmente, eu acho que a morte de alguém muito próximo é uma das situações mais difíceis pelas quais você vai passar na vida. Porque é um processo muito longo, né? É o antes, o durante e o depois da morte.
E isso pode durar meses, então é claro que toda essa questão, todo esse estresse vai impactar na sua saúde. Mas, por exemplo, eu passei por tudo aquilo, por todo aquele desgaste, sem ter, e tendo desautonomia, sem ter uma síncope. Claro que eu tive sintomas, eu tive ameaças, mas tudo dentro do meu padrão, nada assim fora do normal. O ponto é, nada piorou, nada se intensificou pelo fato de eu estar passando por uma situação emocional muito complicada. Vocês concordam comigo que se as síncopes da desautonomia elas fossem emocionais, velórios de pessoas extremamente importantes, seriam situações assim muito propícias para você desmaiar? Então o que eu queria deixar assim, bem claro nesse vídeo é que o emocional ele vai sim impactar no seu estado de saúde, no seu quadro, mas ele não vai criar o seu quadro, entende? Nem tudo é psicológico, nem tudo pode ser colocado nessa conta. Para mim, a mania de atribuir tudo ao psicológico parece vir mais de pessoas que se negam a obter conhecimento. Desinteresse mesmo de buscar o porquê das coisas, entender as razões, ter explicações bem fundamentadas. É mais fácil, entendeu? Tipo, não dá trabalho, não precisa ler, não precisa raciocinar. Sabe o Janinho do Chaves? Aquele papo de vamos evitar a fadiga? É isso. O meu conselho é não dê ouvidos para essas pessoas. Você pode ser a pessoa que vai crescer, que vai buscar conhecimento, que vai estudar, vai ler, vai entender o porquê da sua condição. Sempre que a gente aprende, a gente cresce. Bom, eu já falei demais. Um beijo.